você quer comprar um carro para fugir dos SUVs e dos hatches, uma opção interessante é esse daqui, HB20S, versão sedã, que custa R$ 126.590. Todos os detalhes do carro você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação ao carro, deixa nos comentários que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, agende uma avaliação na Instacarro para vender o seu usado ou seminovo e bora para avaliação. Falando aqui primeiramente de design, o HB20 Sedan, nessa geração aqui, ele passou por um facelift bem importante aqui no ano passado, quando ele tinha aquela frente que ninguém gostava, mas que chegou no ponto que todo mundo meio que tinha acostumado, mas não tem como não falar que esse visual aqui ficou bem melhor. Então, falando aqui de características, ele tem esse farol com máscara negra, que são um farol do tipo projetor, mas ele usa lâmpadas halógenas, tanto no farol principal quanto no farol de neblina. Um outro detalhe interessante aqui do visual é essa grade aqui do para-choque, que dá um visual de boca bem aberta e dá um aspecto de um carro mais esportivo do que ele realmente é, e eu particularmente gosto bastante do visual do HB20 nessa geração. De visual a gente não tem nenhuma diferença aqui da dianteira do HB20 Sedan para o HB20 Hatch, então olhando de frente é praticamente o mesmo carro. Vindo aqui para a lateral, a gente também não tem grandes mudanças, a gente tem o mesmo padrão de rodas de 16 polegadas, mesmo padrão aqui de retrovisor e portas, todo o conjunto é o mesmo. Até aqui a gente tem o HB20 Sedan e o HB20 Hatch como o mesmo carro. A diferença fica na traseira. Visualmente a lanterna tem o mesmo padrão da versão Hatch. Lanterna inteiriça aqui na traseira, mas ela funciona aqui no Sedan do jeito que deveria ser no Hatch. Então toda essa área aqui se ilumina e a luz de ré e lanterna também na parte superior, nada de ficar no para-choque. Aproveitando que a gente está aqui, a gente nesse carro tem um porta-malas de 475 litros, que é 175 litros a mais do que a versão hatch. Então a gente tem bastante espaço aqui para colocar mala, colocar o que você precisa. O porta-mala ele não é tão profundo, então tem um fácil acesso para você colocar sua mala, suas compras. O grande problema é a questão aqui desses braços. Então se você encher de mala aqui na hora de baixar, olha o quanto que o braço baixa. Você pode amassar sua mala, amassar sua compra, então você tem que prestar atenção nisso. Fora isso, a gente tem aqui na tampa sistema para câmera de ré, sistema também uma câmera bem interessante que eu vou mostrar para vocês lá dentro. E por falar nisso, bora mostrar esse carro como é no interior. Aqui no interior a HB20 ele não mudou em relação àquela versão que tinha aquela frente de bagre, mas a gente vai falar aqui de algumas características importantes desse carro. Então, por exemplo, nessa versão que é sedã, aqui na Platinum Plus a gente tem o acabamento da parte plástica em cinza e o banco em couro claro, então é a mesma coisa que a gente vê aqui na porta. Então aqui a gente tem acabamento em plástico, na parte superior um plástico de textura rugosa, o mesmo padrão de couro que a gente vê nos bancos costurado, e aqui a gente tem os botões para regulagem dos vidros elétricos, o botão de regulagem dos retrovisores elétricos, o botão aqui para fazer o rebatimento deles, ponto importante, e aqui o botão para quem quiser travar os outros vidros, quem tem criança que fica no banco de trás aprontando, basta travar aqui que o comando fica somente pelo motorista. Aqui no volante também a gente consegue perceber como é diferente a tonalidade, então aqui a gente tem o cinza claro, da diferença para o preto dos botões e desse acabamento aqui em preto brilhante da parte inferior do aro do volante. O volante aqui tem acabamento em couro costurado. Para o meu gosto, ele só é um pouco fino, então para você ficar com a mão aqui, você acaba fechando muito, então uma viagem longa, um trajeto muito longo pode cansar um pouco. Se ele fosse um pouquinho mais espesso, talvez ficaria mais confortável, mas isso é uma questão de gosto pessoal mesmo. O volante também tem aqui as aletas para troca de marchas, aumenta por aqui, reduz por aqui, tem a possibilidade de trocas manuais. E aqui, falando aqui dos botões, do lado esquerdo a gente tem o botão para mudar a função de áudio, então se você estiver ouvindo o espelhamento do Spotify, do Deezer, por exemplo, e quiser mudar para rádio AM FM, você aperta por aqui, o inverso também. Aqui você faz a regulagem de volume, aqui você troca de estação ou troca de música, atendimento de chamadas, aqui você pode programar uma função favorita para o botão, então, por exemplo, você pode colocar aqui o botão para ligar um modo silencioso, para funcionar só o alto-falante aqui na frente, e atrás ele desligar por conta de alguém que esteja descansando, dormindo. Então
Você pode personalizar esse botão aqui e aqui o botão por chamada de voz. Do lado direito, a gente tem esse botão para fazer as alterações ali no painel de instrumentos, no computador de bordo. Então, e aqui eu posso fazer as mudanças ali na tela. Então, eu posso fazer diversas regulagens aqui do painel. Então, eu posso ver informações de assistência ao motorista, posso ver informações do próprio painel de instrumentos, qual que vai ser o tema aqui, ó, tema A, tema B ou tema C. Você pode mudar aqui a colorização do seu painel. Ele não muda a estrutura, ele muda somente a cor. Posso mudar aqui, ó, informações também, posso mudar a questão de luzes, temporizador dos faróis, são várias coisas que eu posso mudar ali no painel de instrumentos. Posso também ter informações ali da pressão dos pneus, mas ela só funciona com o carro em movimento. Aí ele vai mostrar cada pneu, quanto que está a pressão de cada um, para você ver se está precisando um a mais ou a menos para calibrar, se tem algum pneu com uma característica diferente dos demais. Aqui também tem informação do sistema de permanência em faixa, que você aciona por aqui. Então, quando você estiver dirigindo, ele vai fazer a leitura das faixas de rodagem e manter o carro nessa faixa. Esse sistema aqui é interessante, porque ele funciona em conjunto aqui com o piloto automático dele, que quando você faz o acionamento, ele vai manter o veículo numa velocidade e contornar as curvas com muita qualidade. Depois no test drive eu vou tentar mostrar isso para vocês, ver se eu consigo uma característica de funcionamento dele. Ele é muito eficiente, o grande problema é que esse sistema não é adaptativo, então ele não acelera e freia de acordo com o carro à frente. Então ele é um piloto automático como os antigos, onde você programa uma velocidade, ele chega nessa velocidade e se fixa, mas o interessante é que ele também contorna curvas com muita qualidade. E aqui o botão onde você retorna para uma função, digamos que você está com o piloto automático ativo, precisou pisar no freio, ao invés de você reprogramar, voltar para o sistema tudo de novo, você aperta esse botão que ele volta para a programação anterior. Então são bastante funções aqui bem interessantes desse painel. Aqui do volante, no caso, do painel. Para mim é um painel bastante simples na questão de visualização. Para mim o que é pouco confuso aqui é que do lado esquerdo a gente tem informação de velocidade e do direito de RPM, só que ali você pode ver que ele está um 0.8, ó. Quando eu acelerar, 1.5, 1.20, aquilo ali quando você está dirigindo pode acabar te confundindo com relação à velocidade. Então, se você não prestar atenção, por exemplo, você está aqui num 30, 29, 30, só que isso aí na verdade é um vezes 1000, ali, um 3.1 vezes 1000, então você está a 3.100 RPM. E você pode, de uma distração, achar que você está a 30 por hora e na verdade você já está a 50. Então pode ser uma questão de distração para tomar uma multa. Então presta bastante atenção nisso para você não se confundir. Agora vindo aqui para a região central para falar de painel dele. A gente tem aqui a central multimídia. Ela tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então ela já está fazendo o espelhamento aqui do sistema de Apple CarPlay. Ele tem um bom funcionamento, ó, não tem delay. Funciona bem para mapas também, não apresenta delay. Na primeira conexão, ele até demora um pouquinho para conversar direitinho com o celular, depois ele se conversa bem e funciona com bastante eficiência. Fora isso, a gente tem outras funções aqui do que você pode colocar de programação na central multimídia, como por exemplo o modo valet, quando você programa uma senha aqui e vai mandar o carro para o estacionamento para um valet estacionar. Ele vai limitar a velocidade até que você venha aqui e libere a senha novamente. Então isso aqui é uma segurança para que, caso o seu carro fique com outras pessoas, para manobrar, não passe do limite e faça somente o que é necessário com ele. Então tem informação de rádio, memória de voz, telefone, mídia. Tem aqui a função do DRFM, que também tem disponível o carro em funcionamento, que eu comentei com vocês, que ele tem lá atrás, ele tem a câmera de ré, mas ele também tem um sensor de estacionamento. Quando eu dou ré com o carro, ele tem a possibilidade de fazer a leitura do que vem perpendicularmente ao carro, e se tiver vindo algum carro, pedestre, alguma coisa, ele vai te sinalizar para que você pare o veículo, preste mais atenção para não causar um acidente. É bastante interessante. Aí fora isso tem o manual, tem o sistema do modo silencioso que eu comentei. Aqui no modo silencioso ele reduz o volume dos alto-falantes da traseira, deixa somente na dianteira, ou você muda essa porcentagem. Como eu falei que você podia colocar esse modo silencioso aqui como atalho do painel. E também o Blue Link. O Blue Link também é interessante nessa nova versão, é que agora ele tem 3 anos para uso quando você compra o veículo. Antigamente era só 3 meses, agora são 3 anos, e depois desses 3 anos você precisa renovar a sua conta
ou não utilizar mais esse sistema. E claro, tem o manual do usuário aqui, tem bastante coisa. Na parte inferior aqui da central multimídia, a gente tem alguns botões de atalho. Para mim, visualmente, eu acho que não ficou muito legal. É uma central multimídia que ela até é bem intuitiva, ela funciona bem. Talvez não precisasse ter botões aqui, então mudando de para rádio, tudo, não sei se funciona bem. Visualmente, eu acho que não casa, pro meu gosto, não achei legal. Mas eu gosto desses botões aqui na lateral para aumentar e diminuir volume. Para mim é muito mais eficiente do que eu tiver que vir na multimídia aqui e aumentar no touch, subindo, descendo. Para mim funciona melhor assim. A mesma coisa para trocar de estação de rádio, então isso funciona legal. Isso principalmente também para o passageiro. O motorista, na maioria das vezes, vai acabar usando aqui as funções do volante, mas assim é muito mais intuitivo. Mais abaixo, o que para mim aqui talvez tivesse que ter um maior cuidado, é o acabamento aqui do ar-condicionado, dessa saída. Você pode ver que ele é todo em preto, um preto brilhante aqui, para condizer assim, com esse preto brilhante da parte inferior. Só que com esse carro, tendo uma característica mais de uma versão mais premium, ele talvez tivesse que ter esse mesmo tom aqui, para realçar essa saída de ar, e aqui ela fica mais escondida. Não sei se é a melhor opção. Para mim, talvez eu utilizaria o acabamento nesse tom aqui, mas é mais uma questão de gosto também. Nessa versão Platinum Plus, a gente tem o ar-condicionado digital automático, então você consegue deixar ele aqui numa função automática, programar a velocidade, e ele vai direcionar o ar ou no vidro, ou de frente, ou para os pés, de uma forma para poder manter a cabine sempre na temperatura programada. A regulagem de temperatura é de meio em meio grau, e como você pode ver, é um ar-condicionado de uma zona, então somente uma velocidade, uma temperatura aqui para todos os ocupantes. Aqui embaixo eu tenho os botões para ligar, desligar, desembaçador, dianteiro e traseiro, recirculação, e aqui a direção do ar-condicionado. Tudo aqui para mim fácil, bem intuitivo. O que talvez também poderia ser melhor é aqui embaixo, fica mais escondido aqui o sistema para carregamento de celular por indução. Fica bem escondidinho aqui, então você precisa encaixar o celular bem perfeito, bem certinho para que o carro faça o recarregamento. Se colocar ele meio torto, ele acaba ficando piscando e não funciona. Então você tem que encaixar ele bem certinho aqui. E visualmente falando também, o design dele não casa bem com o carro. Ele parece uma peça que foi comprada e encaixada aqui porque tinha espaço. O visual dele, o tipo de fonte, ele destoa bastante. Então, embora ele funcione bem, esteja tudo certinho, não tem problema com relação a isso, mas visualmente não me agradou. Mas aqui embaixo a gente tem duas tomadas USB, uma comum e uma do tipo USB-C para carregamento de celulares, uma tomada 12 volts, então para carregamento de celular você pode usar por aqui também, caso seu celular não tenha a função de carregamento por indução. Tem esse porta-objetos aqui, que você pode colocar sua carteira, alguma outra coisa por aqui. Não cabe o celular, porque ele não é tão grande assim, ó, você acaba ficando torto, então é mais para colocar algum objeto, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem a alavanca de câmbio. A alavanca de câmbio ela é pequena, talvez para um maior conforto na utilização ela teria que ser um pouquinho maior também, para você ter uma empunhadura um pouquinho mais agradável, mas ela é fácil, ela é linear, então para engate é bem tranquilo, e caso você queira fazer trocas manuais, basta jogar lá para o lado aqui e fazer aqui redução de marchas e para frente aumentar as marchas. Então tem essa possibilidade de trocas manuais aqui na alavanca também. Falando aqui nos bancos, como você pode ver, o acabamento dele é em couro claro e com essa parte central aqui de apoio perfurado. O acabamento é muito bom, é uma boa qualidade. Aqui o banco ele é macio, ele é confortável para você utilizar no dia a dia. Então você vê aqui, ó, ele tem um bom apoio lateral também. O grande problema desse tipo de banco, desse tipo de acabamento é com relação à limpeza. Então se você senta sei lá, você foi pra rua, sentou numa mureta, sentou num banco de praça, alguma coisa, e você não percebeu, isso acaba sujando, isso acaba tendo um grande problema, e quando você senta, vai ficar marcado o banco, vai sujar, e se você tiver pet, cachorro, gato, coloca no banco de trás, pra sujeira é terrível, mas em questão de visual eu gosto bastante, eu acho bonito o banco nesse tom mais claro. O banco também ele tem um bom apoio para a perna, ele tem um comprimento bom, então ele tem praticamente todo o meu comprimento aqui do apoio das pernas para a coxa, então eu consigo ficar numa posição confortável que talvez numa grande viagem assim eu consiga fazer de uma maneira bem confortável. O banco não é duro, não vai me cansar as pernas, não vai prender circulação e tem um bom apoio lateral também. Então nessa questão de bancos aqui na frente,
bem confortável. E agora vou mostrar para vocês na traseira. Aqui na traseira o espaço até que é relativamente bom em relação ao teto. Então, mesmo sendo um carro sedã, ele tem uma queda de teto que é um pouquinho mais acentuada. Não tem problemas, eu fico com uma posição confortável, mas talvez uma pessoa mais alta do que eu acabe sofrendo um pouquinho com essa altura. Eu tenho 1,74 m, então eu tô aqui ó, a 2 dedos, mais ou menos, de altura, mas para mim sem problemas. Um outro problema também para uma pessoa maior seria com relação ao comprimento das pernas aqui. Na minha posição de dirigir, o banco está aqui posicionado na frente, eu tenho também aqui ó, um dedo de diferença para o banco da frente. Então, se eu fosse fazer uma longa viagem aqui no banco traseiro, eu com certeza em algum momento ia pedir para parar para poder levantar e esticar as pernas, porque ficaria cansativo. Com relação ao acabamento de porta, mesmo padrão da frente, cinza claro, couro aqui no apoio de braços, sem nenhum problema. Como eu falei, lá na frente tinha conexão USB-C para carregamento de celulares. Aqui para os passageiros da traseira a gente também tem uma. O problema também para quem vem aqui na traseira é que não tem uma saída de ar-condicionado. Então a gente tem até um bom apoio em relação às costas, fico bem posicionado. A característica do banco aqui é confortável, mas um pouco de falta de espaço aqui na frente para as pernas e a falta do ar-condicionado faz uma diferença boa. Mas agora para poder falar como é que esse carro se comporta no dia a dia, andando, com relação a desempenho e consumo, bora lá para o test drive. O HB20S nessa versão Platinum Plus vem com mecânica 1.0 turbo de 3 cilindros com 120 cavalos e 17,5 kg de torque. É um motor que te dá uma condição de uso bem condizente assim, para o cenário urbano e também não tem você não vai sentir falta de potência na estrada. Mas é aqui na cidade que ele tem o comportamento mais característico dele, que é você usar pegando subida aqui, pegando trechos com velocidade reduzida, trechos que você precisa aumentar a velocidade, e é quando esse câmbio aqui automático de 6 marchas tem um bom comportamento. Ele é bastante inteligente quando ele tem que reduzir a marcha, quando ele tem que fazer a função dele, e é uma função que eu gosto bastante desse tipo de câmbio, de como ele consegue aproveitar a faixa de torque de uma maneira mais agradável de dirigir do que os câmbios do tipo CVT, salvo algumas exceções, como os câmbios da CVT da Nissan, os da Toyota. São câmbios que são bastante inteligentes e te proporcionam uma faixa de torque de utilização bem agradável. Fora isso, só câmbio automático convencional, como é aqui no HB20. Então na cidade ele vai reduzir, ele vai aumentar quando precisa, para te dar um consumo de combustível também agradável. Por falar em consumo de combustível, usando esse carro aqui no uso essencialmente urbano, um ciclo que misturou bastante um trânsito bastante pesado com um trânsito moderado, então nunca a gente chegou num trânsito leve com esse carro. A gente fez uma média de 8 km por litro com um etanol no tanque. No trajeto rodoviário, fiz um trajeto curto, com velocidade média de 120 km por hora, essa média de combustível chegou a 10 km por litro com etanol. Considero boa para esse tipo de veículo, tem carro que faz bem menos do que isso, então é um consumo que dá para você viver com esse carro de maneira bem agradável, uma convivência bastante condizente para o uso dele. Agora falando aqui de conforto de rodagem. Os carros da Hyundai, principalmente aqui o HB20, ele tem uma calibração de suspensão mais dura do que a gente vê para esse tipo de carro nessa categoria, com exceção do Virtus, por exemplo, que já é bem mais firme o conjunto de suspensão. Só que tendo como comparativo a avaliação que eu fiz do HB20 hatch, esse carro, por ter a massa maior, por ter uma traseira ali, um peso maior do conjunto, deixa ele muito melhor equilibrado. Então ele é um carro bem mais agradável de você dirigir, bem mais confortável. Ele filtra melhor as irregularidades da pista. É o mesmo conjunto McPherson dianteiro, com eixo de torção na traseira, sem diferença. Mas a diferença de ser um carro sedã para um carro hatch, o conforto é completamente diferente. Talvez precisasse ser um pouquinho melhor aqui no quesito de isolamento acústico, dá pra gente ouvir bastante ruído interno. Então a gente ouve bastante o comportamento ali da suspensão, dos pneus aqui, principalmente numa via como essa que é bastante acidentada. E dá para ouvir bastante também o motor dele de 3 cilindros, ele é bastante barulhento aqui no interior do veículo. Então isso é uma coisa que a gente consegue perceber bastante, ó. Dá para ouvir bem. Um outro ponto positivo que eu considero desse carro aqui é o sistema de freios.
Tem carro que quando a gente vai rodar com ele, ele tem uma característica de ter um delay assim no pedal do freio, que você começa a pisar e a partir de um ponto é quando esse freio começa a funcionar. Nesse carro não. Todo o comprimento, toda a extensão do pedal de freio, conforme você está pisando no freio, ele já está atuando e de uma maneira bastante precisa. Isso é bastante agradável. Gostei bastante disso. Um outro ponto de destaque desse carro aqui, que a gente precisa ressaltar, é com relação ao sistema dele de piloto automático. Ele não é um piloto automático adaptativo, é um piloto automático comum, mas o que é interessante é que ele tem sistema aqui de permanência em faixa. Então, você consegue programar uma velocidade máxima que esse carro vai atingir e ele vai fixar nisso. Então, digamos que a gente esteja aqui na estrada, na cidade, por exemplo, eu vou colocar uma velocidade máxima de 50 por hora. Ele não tem a capacidade de analisar o trânsito à frente e aumentar ou reduzir a velocidade, acelerando e freando, como faz um carro com piloto automático adaptativo. Mas o que é bom desse sistema de permanência em faixa é que ele faz uma ótima leitura das faixas de rodagem e consegue manter o carro, inclusive fazendo curvas. Então, quando a gente entra numa via que tem as faixas bem definidas, ele consegue se comportar dessa forma. Então aqui, por exemplo, ó, vou acionar o sistema de leitura de faixas. Ó, ele já fez a leitura aqui. Ó, ele consegue manter o carro muito bem na faixa. É um sistema muito preciso esse da Hyundai. Esse sistema de manutenção de faixa é tão bom quanto os sistemas da Volvo. Então é um ponto que eu acho bem positivo nesse carro e que eleva a qualidade dele e que justifica fazer uma compra de um HB20 Platinum Plus, porque é um sistema que, principalmente para quem vai viajar, para quem vai usar em estrada, isso aqui faz bastante diferença. Ó. É só você acelerar aqui ou programar a velocidade máxima e andar de maneira tranquila, de vez em quando colocando a mão aqui no volante, só para o carro saber que você está no comando do carro, mas ele faz todo o resto para você. É bem legal. O HB20S nessa versão Platinum Plus, que é topo de linha, ele tem alguns concorrentes importantes no mercado, como o próprio Virtus na versão Highline, tem o Honda City na versão Touring, que é um carro mais caro, uma categoria um pouquinho acima em relação a ele, mas com a faixa de preço bastante similar, e também o Chevrolet Onix Plus na versão Premier. Com relação aos concorrentes, o HB20 ele é tão bem equipado quanto, anda praticamente a mesma coisa, mas ele perde um pouquinho na questão de espaço interno. E para você, por R$ 126.590, levaria o HB20S na versão Platinum Plus ou algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!